Olá, então vamos começar. O que pensava Bookchin? Uma introdução ao pensamento de Murray Bookchin. Quem foi Murray Bookchin? Historiador, escritor, filósofo estadunidense e fez um progresso muito importante na teoria revolucionária do anarquismo e inspirou o confederalismo democrático do Rojava. Aqui temos algumas das principais propostas dele: o municipalismo libertário, a ecologia social, o anarquismo pós-escassez, a revolução baseada em poder dual e a importância da antropologia. Ele dava muito valor, né? Aqui nós temos toda a base filosófica, o princípio filosófico da filosofia política dele, que é o problema do Estado-nação. Mas qual seria esse problema? O que tem de errado com o Estado-nação? Citando aqui o próprio Bookchin, com o aparecimento do Estado-nação e da Revolução Industrial, a economia adquiriu proeminência sobre a comunidade. O Estado-nação acaba por sugar recursos locais para o seu próprio projeto enquanto ignora suas necessidades, e o capitalismo é uma manifestação disso. Então, por Bookchin, a partir do momento que você tem um Estado nacional, você tem ah, essa entidade que suga de forma centralizada todos os recursos para o próprio projeto, enquanto deixa as localidades de lado. E esse seria todo o problema prático com o Estado-nação. Para entender a questão da do Estado-nação, no caso eu errei aqui, precisamos entender o conflito da cidade com a urbe. Também para nos aprofundar no que eu tinha falado anteriormente. Primeiro a gente começa com a cidade, civitas, corpo de político de cidadãos livres, e, e a urbe, a diferença entre as duas, né? A urbe, no caso, é o conjunto de edifícios, as praças, isto é, o fato físico da cidade. Então nós podemos dizer que a cidade é a comunidade de pessoas que moram no lugar, assim, meio que simplificando, até um pouco demais, mas simplificando, só para ficar mais claro. E a urbe é o espaço útil, o espaço do lugar útil ao capital, por assim dizer. No caso, a cidade e o Estado não se identificam e elas estão em conflito. O Estado-nação faz com que a urbe devore a cidade, e nós temos aqui essa relação, né? Conforme você tem o aumento de fato, tanto do Estado-nação de fato, quanto do projeto do Estado-nação, você tem um apagamento cada vez maior das cidades, das comunidades dela, já que elas não são mais úteis para o projeto do Estado-nação em favor da urbe, que é só basicamente um conjunto, como eu já disse uma vez, vazio, desconexo de estruturas que são úteis ao Estado-nação. Agora vamos partir para o municipalismo libertário e a sua revolução. Como alternativa, no caso a todo sistema de opressão que nós descrevemos aqui anteriormente, o Bookchin propunha o municipalismo libertário, que era uma sociedade organizada em instituições populares descentralizadas, através de democracia direta de base e de conselhos municipais e comunais para as cidades. Então vamos para o municipalismo libertário e a sua revolução. O Bookchin propunha o confederalismo, a formação de confederações, né, entre as municipalidades, as comunas, os municípios, comunidades, enfim, outras formas de cidade. Mais uma vez, vamos lembrar da definição do Bookchin. Então, basicamente, ele propunha como modelo organizacional em larga escala as confederações. E para o Bookchin, a revolução consiste em que essas confederações, entre as municipalidades, disputem com o Estado-nação. Logo, ele propunha uma forma de revolução através do poder dual. E isso deveria ser apoiado por uma cultura antagônica à cultura dominante. Então, na ideia de revolução do Bookchin, conforme você vai formando essas municipalidades livres e essas confederações entre elas, você vai tomando o espaço da urbe e, portanto, do espaço-nação sobre aquela cidade. E conforme essa rede vai crescendo, você vai tendo a revolução. Agora vamos para a ecologia social. O Bookchin considerava a exploração dos seres humanos e da natureza como tendo uma origem comum.
cidade, mais uma vez, o conceito do Bookchin está ligado aos ecossistemas locais. Ou seja, as comunidades para o Bookchin, ela tem uma ligação forte com os ecossistemas meio que ao redor delas. E a dominação dessa no caso, a cidade e as comunidades pela urbe, leva a uma por extensão à destruição ambiental. Já que, mais uma vez, a urbe é só o conjunto dos espaços úteis ao capital, então, como ele tem essa relação meio que simbiótica com os ecossistemas, eles acabam não tendo uma relação de preservação com ele. E todas as formas de dominação, hierarquia, Estado, propriedade privada, racismo, patriarcado e etc. inevitavelmente levam a um desmonte da cidade em favor da urbe. E a única consequência lógica a destruição do meio ambiente. Não somente a ecologia social, né, no caso. Não somente considera os seres humanos parte da natureza, como considera a cidade, no sentido do Bookchin, mais uma vez, vamos lembrar, como parte dos ecossistemas. Para ele, então, a luta anti-hierárquica e a luta ambientalista são a mesma. Na ecologia social, a sustentação das confederações dos municípios livres garantem também a sustentabilidade ambiental. E vamos passar agora para o anarquismo pós-escassez. O Bookchin, segundo o Bookchin, para de facto resolver a questão social, no caso a questão da sociedade de classes, a questão que leva ao socialismo, e evitar a cooptação da revolução, nós precisamos acabar com o privilégio do tempo livre. Com privilégio do tempo livre, a gente se refere aqui tanto à obrigação de algumas classes mais baixas de passar a maioria da vida trabalhando para sobreviver, quanto o privilégio das classes mais altas de não ter essa mesma necessidade, né? Capitalistas de não ter essa mesma necessidade de trabalhar de fato para sobreviver. Isso porque liberdade e libertação implicam em tempo livre. Se apenas uma classe tem tempo livre, então só ela está liberta e as outras estão de alguma forma aprisionadas. Para Bookchin, dialeticamente falando, a redenção da sociedade, aqui a superação dos problemas do capitalismo, requer aí acabar com a escassez material. A escassez de recursos importantes é historicamente a justificativa de várias formas de dominação e hierarquia, desde o patriarcado e a propriedade privada até a guerra e a alienação. Mas sobre isso, a minha colega de coletivo, a Flari, tem uma live muito interessante que eu vou linkar nos comentários. Estes sistemas de dominação usam a escassez para se manter, para se sustentar, para se justificar, né? E na nossa era de desenvolvimento tecnológico, elas são o único motivo pelo qual existem. Então a gente chegou a tal nível de desenvolvimento que abolir a escassez não ia existir nenhum tipo de justificativa para todas as formas de dominação que existem. A escassez de recursos naturais é uma dessas formas de escassez. A exploração do meio ambiente é um ciclo vicioso que cria mais escassez para justificar mais exploração. Então, para superar a exploração do meio ambiente e a dominação do homem pelo homem, manifesta principalmente através do capitalismo, é necessário acabar com a própria lógica da escassez. O fim da escassez traz consigo, então, o fim do privilégio do tempo livre, uma vez que não há justificativa para ainda ter uma classe detentora do tempo livre e que as outras tenham que ser privadas do tempo livre. Para Bookchin, a escassez é superada através da superação da urbe por parte da cidade ou comunidade, através da substituição da produção capitalista ou produção pela produção, por ela própria no caso, em favor de uma pós-escassez, que é a produção para suprir necessidades. E agora vamos falar do rompimento do Bookchin com o anarquismo. Em 1995, o Bookchin publicou Anarquismo Social ou de Estilo de Vida. Nesse texto, ele faz uma crítica ao movimento anarquista, várias de suas tendências e autores, em especial as que fazem parte do que hoje é chamado de pós-esquerda. Com a recepção muito ruim do texto, Bookchin oficialmente rompe com o anarquismo em 1999 e renomeia sua filosofia política como comunalismo. Nós podemos continuar usando Bookchin? Sim. Quando Bookchin deixou o anarquismo, todos seus escritos teóricos importantes já tinham sido publicados. Logo, a sua filosofia política enquanto anarquista já estava pronta. Anarquismo social ou de estilo de vida é rejeitado pela maioria de seus seguidores, que ainda consideram o projeto do comunalismo como parte do anarquismo. Agora vamos falar um pouco sobre o Bookchin e sua influência. Embora jovem, a obra de Bookchin já foi a base
a base teórica principal para o confederalismo democrático e sua revolução. E, assim como para os zapatistas, vários ambientalistas e anarquistas pelo mundo. É bom a gente frisar que os zapatistas têm um projeto político próprio, o zapatismo é que é uma ideologia própria, e é isso aí. Agora vamos falar sobre os problemas do Bakhtin, que, no caso, ele passava pano para Israel. O que, difícil, né? Complicado, né? Não tem nem o que comentar. Assim, mas uma das coisas que, para usar a obra do autor, a gente tem que ignorar, tirar o que é ruim e um bom motivo para qual a gente tem que lembrar de não idolatrar ninguém, porque não é para isso. Enfim, de qualquer forma, sim, muito obrigado por ter vindo até aqui e quieres, quieres